Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, amados. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Aleluia, Deus é bom. O culto começou profético do ofertório, irmão. Amém. Aleluia. Engraçado, enquanto o Rafael ministrava aqui, o Senhor estava lembrando algumas coisas ali no meu coração. E eu também fico muito grato, porque nós estamos no meio de uma igreja madura, né? Porque nós somos livres, nós somos privados de viver algumas coisas que vão ter no meio de uma igreja que não tem maturidade ainda. Como, por exemplo, no meio de um ambiente de imaturidade, nós vemos na igreja de Corinto, por exemplo, Paulo corrigindo as pessoas por questão de preferências de ministros, porque um preferia um de um jeito, outro preferia um de um outro jeito. Mas sabe que na maturidade não há isso? Na maturidade nós não nos prendemos a rótulos. Porque você que talvez me conheça bem deve saber que eu não tenho ofício de profeta. Mas só que eu tenho uma patente que ela está acima do ofício de profeta, que é a patente de filho. E essa patente você também tem. Amém? E a gente tem que tomar muito, muito cuidado para que, por algum descuido, a gente não perca a oportunidade de ser o que Deus deseja que nós sejamos por causa de um rótulo. Deus não está limitado a rótulos. Se a gente tivesse na imaturidade, talvez um rótulo, a gente poderia olhar e... Quem Rafael pensa que é? Ele não é profeta? Vai querer fazer ofertório profético agora? Que negócio é esse? Bruno? Não, Bruno é mestre. Vai fazer um culto profético? Não tem nada. Mas irmãos, nós não estamos presos a rótulos. Pelo contrário, essa igreja está caminhando para um nível mais profundo no Senhor. E o espírito de profecia vai ter liberdade em nosso meio. Até porque, quando olhamos para a Escritura, nós vemos que a profecia não é algo exclusivo do profeta. Nós vemos que na casa de Filipe, o evangelista, lá em Atos, no capítulo 21, a partir do versículo 8, ele tinha filhas que profetizavam. E nem por isso a Bíblia as chama de profeta. Muito pelo contrário, depois vai chegar um profeta chamado Ágabo, e a Bíblia vai fazer questão de mencionar. Se você não entende a diferença de profetizar e ser profeta, as matrículas do Rema estão abertas, amém? Aleluia, glória a Deus. Então, nós podemos ver isso pelas Escrituras. Nós vemos, por exemplo, em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 21, o apóstolo Pedro ele vai dizer que nenhuma profecia foi dada a alguém por vontade humana, mas pelo Espírito de Deus. Então a profecia está associada a uma inspiração divina. Se olharmos desse aspecto, nós poderíamos dizer que todo culto é profético. A Bíblia também vai dizer em Apocalipse, capítulo 19 e versículo 10, que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então a profecia ela não está restrita a algo preditivo ou a algo que está associado à revelação. Muito cuidado para não perder o sobrenatural procurando o espetacular. Nós vemos a história de um povo que perdeu o sobrenatural porque estava talvez muito acostumado com o espetacular. O povo judeu passa 4.000 anos de existência da humanidade. Eles são reconhecidos como o povo de Deus. Eles têm as alianças, eles têm as instruções sobre todas as coisas que diziam respeito a adorar ao Senhor. Olha só, ninguém podia ter aliança com Deus sem se tornar parte do povo judeu. Porque para ter aliança com Deus a partir de Abraão, era necessário que fosse circuncidado. E a partir de Moisés, era necessário que seguisse a lei. Você consegue entender comigo que esse povo tinha bastante conhecimento acerca das coisas de Deus naquela época? Só que mesmo aquele povo, tendo todo o conhecimento, e isso é importante, Deus é maior que a nossa teologia ou a nossa capacidade de entender as coisas com a nossa mente natural.
Aquele povo que tinha tanto conhecimento de Deus, tanto conhecimento de Deus, tanto conhecimento de Deus, que quando Deus esteve diante deles, em carne, eles não tiveram capacidade de identificar. Eles se prenderam a um rótulo. Eles permitiram que um rótulo que não era o que eles esperavam, impedisse eles de receber e identificar o próprio Deus que eles adoravam. Mas isso não vai acontecer no nosso meio, amém? Porque nós estamos no meio de uma igreja madura. E eu tenho certeza que você está aqui com o seu coração completamente rendido ao Senhor para receber dele, como eu também estou. E eu creio, nós vamos avançar para aquilo que ele tem para as nossas vidas, amém? Aleluia! E enquanto o Senhor construía algumas coisas no meu coração, para que nós pudéssemos tratar essa noite, o Senhor me levou a estudar uma ministração, já tinha estudado sobre ela, uma mensagem do Benny Hinn. Inclusive quem participou da primeira edição da mentoria da escola de oração, provavelmente vai lembrar de algumas coisas que eu falei, mas é segurança para você ouvir as mesmas coisas. E eu queria dizer, antes ainda de comentar algumas coisas, é que o Senhor falou de maneira muito clara ao meu coração, que você precisa entender o que vai ser falado como algo que nós sim vamos viver como igreja. Na verdade, nós já estamos vivendo isso como igreja, mas é o propósito de Deus que nós possamos viver isso coletivamente, mas também individualmente. Nada do que Deus vai fazer no meio da igreja, Ele tem o propósito de fazer no meio apenas da igreja, como dizemos, reconhecendo como uma estrutura. Se você vê essa igreja prosperando, saiba que é o desejo de Deus que você prospere na sua vida individual. Se você vê essa igreja andando em excelência, esse é o projeto de Deus para a sua vida individual. Amém? Então nós vamos falar de algumas coisas que dizem respeito à nossa vida individual, mas também coletiva. Eu não vou trazer algo que é completamente novo, eu não vou trazer algo que a gente não saiba do que está se tratando, porque estamos vendo aquilo que o Espírito Santo vem tratando culto após culto. Como Marcela bem gosta de dizer, há um compasso do Espírito. Deus está nos treinando para perceber a batida do seu coração. Amém? E quando falamos acerca disso, nós vamos falar essa noite acerca de três níveis ou três esferas que nós podemos provar no Senhor. 3 níveis diferentes. E Deus quer nos levar para esse terceiro nível mais profundo. Alguns estudiosos fazem um comparativo entre o tabernáculo do Antigo Testamento, que era um lugar onde a presença de Deus habitava, nos Santos dos Santos, na Arca da Aliança. E aquele lugar tinha 3 compartimentos. O primeiro era o átrio, o lugar exterior. Era onde as pessoas chegavam até a porta do tabernáculo para trazer os seus sacrifícios. E naquele lugar havia toda uma preparação que era feita pelos sacerdotes. Mas, daquele primeiro compartimento, eles passavam para um segundo compartimento, que era o santo lugar. E ali naquele lugar haviam outras atividades que eram realizadas, mas apenas o sumo sacerdote, ele tinha autorização para entrar nesse terceiro lugar, ou nesse nível de profundidade aonde estava a presença e a glória de Deus. Isso era algo que acontecia no Antigo Testamento. Glória a Deus, Jesus se entregou na cruz do Calvário e hoje todos nós podemos acessar esse lugar da presença e da glória de Deus. Amém? Na realidade, quando entregamos a vida para Jesus, Deus vem habitar no nosso espírito através da pessoa do Espírito Santo. Só que quando começamos a entender essas coisas, nós precisamos considerar que existem 3 reinos ou 3 esferas que coexistem, ou seja, elas existem ao mesmo tempo. Há um reino físico, há um reino intelectual ou emocional e há um reino espiritual, porque o homem é um espírito, possui uma alma e habita num corpo. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, o apóstolo Paulo vai dizer: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Pessoal que estuda no Rema, ou que já estudou no Rema, é bem familiarizado com esses textos e com essas verdades.
O texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, também vai dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e chega ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então, alma e espírito não são a mesma coisa. Apesar de, se nós fizéssemos esse comparativo do tabernáculo, o átrio seria a parte do corpo ou do reino físico, o santo lugar estaria associado com a parte do intelecto ou do emocional, do racional, e o santo dos santos com a parte do espírito. Nós poderíamos fazer esse comparativo, mas é interessante que a Bíblia é clara em dizer que existe uma divisão entre alma e espírito. Óbvio, nós dividimos de maneira didática quando estamos estudando, mas na prática tudo isso está coexistindo ao mesmo tempo. Você não deixa de ter um corpo físico, você não deixa de estar sobre o chão ou sobre essa terra, apesar de às vezes parecer que não, mas você não deixa de estar quando você está mergulhando em águas mais profundas no Espírito, provando da unção e da glória de Deus, amém? Você não deixa de ter uma mente, uma alma. Então essas coisas estão coexistindo, porque você é um espírito, você possui uma alma ou um intelecto, uma razão, mas você habita em um corpo físico. Você foi comigo até aqui? Só que quando nós falamos sobre consagração, e é para essa direção que nós estamos caminhando, Deus está nos chamando para um lugar de mais intimidade com Ele, para um lugar de dedicação e de consagração, onde nós vamos provar uma glória maior, onde nós vamos provar de uma provisão maior, onde nós vamos provar de uma unção maior. Amém? Então, quando falamos a respeito de consagração e quando olhamos para esses aspectos, nós precisamos perceber que nós podemos estar mais consciente de um reino ou de uma esfera do que de outra. Como assim, Bruno? Vamos lá. O corpo, a Bíblia diz que ele deseja o pecado. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 17. Na verdade, o verso 17 vai dizer que há uma milícia, uma batalha, uma guerra entre carne e espírito. A sua carne não deseja agradar a Deus. E o apóstolo Paulo, explicando sobre isso, ele vai citar as obras da carne, né? Prostituição, lascívia, a impureza, tudo aquilo que vai ser citado ali são obras da carne, porque a sua carne ou o seu corpo não gosta de agradar a Deus. A sua carne gosta de distração, entretenimento, comida. Amém? Ela não quer agradar a Deus. A Bíblia coloca como ela tem inimizade com Deus, até o dia em que seremos arrebatados, encontraremos com o Senhor nos ares, e nesse momento o nosso corpo vai ser transformado, mas até lá há algo que nós precisamos fazer com o corpo. Paulo ensina em 1 Coríntios 9, 27, esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que tendo pregado a outros não venha eu mesmo ser desqualificado. Veja, ele não diz eu me esmurro, mas eu esmurro o meu corpo, porque o corpo é comparado a uma casa, expressão que o próprio apóstolo Paulo vai usar em 2 Coríntios no capítulo 5, a partir do verso 1. Então, esse corpo, ele tem a ver com um plano físico. Você se comunica com o mundo, com as coisas. Você está sentado sobre uma cadeira, você consegue ver essa cadeira, você sabe a cor dela, você pode a tocar. Por quê? Porque o seu corpo, ele se conecta com aquilo que é físico, com aquilo que é natural, amém? Mas, quando vamos falar sobre consagração, precisamos entender essa consciência que nós temos. Quando você acorda todo dia, ou na maior parte do tempo, você tem consciência das coisas naturais, porque você é um ser humano, você está aqui na terra. Você muito provavelmente não levanta pela manhã e já sai levitando, se fluindo na unção. Provavelmente você acorda, você lembra que você tem desafios, você lembra que você talvez tenha que ir para a academia, tem que fazer atividade, você vai para o trabalho, você vai fazer alguma coisa, você vai pegar o ônibus, você vai dirigir por tanto tempo. Alguma coisa você vai ter que fazer com o seu corpo, e você tem consciência disso, amém? Então, quando você começa a orar ao Senhor, quando você começa a se dedicar ou a se consagrar ao Senhor, você não começa já voando, você começa com consciência das coisas naturais. Então você começa a orar, você começa a fazer pedidos ao Senhor, amém?
Só que uma vez que você permanece nessa condição, e isso é importante, existe uma decisão que cabe a mim e a você. Deus não vai tomar essa decisão por você, porque Ele deixou que você fosse capaz de tomar as suas próprias decisões e decidir o que você ia fazer. Ou seja, Deus te deu o livre-arbítrio. Você decide o que você vai fazer. Você decide para onde você vai. Você decide se você vai acordar pela manhã e você vai orar ou você vai fazer qualquer outra coisa. Você decide se você vai para as redes sociais ou se você vai comer alguma coisa ou se você vai falar com o Senhor. O Espírito Santo está lá. Amém? Nesse exemplo que nós estamos colocando, nós poderíamos dizer, por exemplo, que aqui onde está o púlpito, onde eles colocaram o púlpito, é o lugar onde está a presença de Deus ou o trono de Deus. No exemplo do tabernáculo é onde estava a Arca da Aliança. Mas quando falamos do homem, que é um espírito, possui uma alma e habita num corpo, nós podemos entender que aqui é o coração humano. É a parte mais íntima do seu ser. É onde Deus habita. Porque o seu corpo, ele não foi redimido. Ele é ainda inimigo de Deus. A Bíblia diz isso, né? Já que ele tem inimizade às coisas do espírito. Mas a sua alma é o lugar das suas decisões, das suas emoções, do seu intelecto, das suas razões, dos seus pensamentos. Deus também não habita na sua alma. Deus habita no seu espírito. E inclusive a Bíblia ensina sobre a nossa alma que nós precisamos transformá-la pela renovação do entendimento. O apóstolo Tiago, no capítulo 1, no versículo 21, ele vai dizer: portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei a palavra de Deus, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Porque a sua alma, ela não foi completamente salva ainda. Ela é salva todos os dias. O seu corpo não é salvo e nem vai ser aqui na terra. Só no dia que encontrarmos com Cristo. A sua alma precisa ser salva todos os dias. Através da palavra de Deus. Quando você decide meditar nas Sagradas Escrituras. E o seu espírito é onde você se tornou nova criatura. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Lá você tem uma nova natureza, a natureza de Deus. A Bíblia diz em Romanos 5, do versículo 1 ao 5, que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, ou outorgado, ou concedido em algumas versões. Então é ali que o Espírito de Deus, ele habita. Agora, perceba uma coisa: quando você acorda pela manhã, você tem consciência daquilo que é natural, daquilo que é físico. É aqui que o diabo fala com você. O irmão Reagan fala algo muito interessante no seu livro Você Pode Ter o que Diz. Ele fala que nós precisamos decidir se nós vamos ficar com o relatório da fé ou o relatório da dúvida. O relatório da fé está associado a Deus e a sua palavra. E o relatório da dúvida, à vontade do diabo e às circunstâncias. Todos os dias você vai ter algum relatório. Você precisa decidir para qual deles você vai olhar. O diabo, ele diz: você precisa tomar cuidado porque o diabo... O diabo não fala isso não. Quem fala isso é o irmão Reagan. O irmão Reagan, ele diz: você precisa ter cuidado porque o diabo fala com você. Algumas pessoas vão dizer: mas eu não percebo o diabo falando comigo. Mas deveria. Deus fala com você todo dia e o diabo também. Alguém você está ouvindo. Amém? Nesse lugar aqui, se você tem consciência desse lugar aqui, a voz que você vai ouvir vai ser do diabo. Por quê? Nesse lugar é onde ele mexe nas peças, é onde ele toca em circunstâncias. A Bíblia diz que ele é o Deus desse século, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Ele é o Deus desse mundo. O apóstolo João diz que esse mundo jaz no maligno. O próprio Senhor Jesus Cristo chamou Satanás de príncipe desse mundo. Então, nesse lugar, ele opera e ele pode se comunicar com você através daquilo que é natural. Agora, quantos aqui já perceberam, por exemplo, quando você, um belo dia, decide: poxa, eu vou comprar esse carro, eu quero ter esse carro. Você começa a crer para ter um carro novo, amém? Porque você é crente, você é da fé, sabe que Deus tem o melhor para você. E aí você opta, vai ser esse. Talvez num primeiro momento, você andava pela rua e você nem percebia assim esse carro por ali. Mas parece que a partir do momento que aquele carro entrou no teu raio de visão, você começa a ver ele o tempo inteiro. Mas todo mundo comprou aquele carro. Sabe, as pessoas... Na verdade, os estudiosos, a ciência já mostra que existe a consciência, a subconsciência. Na verdade, quando você trouxe aquilo para a sua consciência, você viu aquilo.
Como crentes, eu vou te dizer, a gente precisa começar a aprender a trazer do invisível para o visível. Quando você pensa em algo, você está decidindo ver algo no reino do Espírito. Porque o reino do Espírito é onde fica o invisível, é onde você tem sonhos, visões, pensamentos. Amém? Mas o que aconteceu? Você viu, e quando você viu, aquilo entrou na sua mente, aquilo ficou no teu subconsciente. Então quando aquilo passa pelos seus olhos físicos, algo lá dentro de você ativa. Opa, olha lá aquele carro, olha lá aquele carro. E parece que todo mundo comprou aquele carro. Aquele carro já estava passando por você. Você talvez ainda não estava habilitado para ver. Esse é um tempo onde Deus vai começar a habilitar pessoas para ver coisas novas. Agora repare, essa consciência, ela acontece partindo de você. Então você agora tem consciência daquele carro. Então todos os dias você começa com consciência do plano físico ou do reino natural. Então você tem consciência daquilo que é natural. À medida que você vai orando ao Senhor e decide permanecer no Senhor, por que algumas pessoas vivem em apuros? Porque ela não decide, ela só tem consciência daquilo que é natural. Ela fala com o Senhor e não dá tempo dela entrar e transicionar para um nível mais profundo. Então ela vai ficar sempre no problema. Ela sempre vai enxergar o desafio. Ela sempre vai enxergar a situação natural. Vai passando pela prova gemendo e chorando. Vai ser sempre desse jeito. Amém? Mas, uma vez que você decide entrar, e nós vamos considerar que esse segundo nível é o nível intelectual, ou o nível da alma. Ele está nessa região aqui do meio aqui. Você vai entender assim da plataforma. Eu estou aqui bem no centro. Agora repare, existe um caminho. Você começa a vir para cá, você começa a declarar a palavra, você começa a orar ao Senhor, você começa a ter tempo, e o tempo é uma chave. Amém? O tempo, o investir tempo diante do Senhor é uma chave. Então você começa a investir tempo, você começa a entrar aqui, e a palavra, você começa a pensar na palavra. Mas repare, você ainda não está onde você tem que chegar. Você está aqui, e a sua visão, enquanto você não passar para o lado de lá, ela ainda está mais consciente daquilo que está do lado de cá. Se você observar esse espaço que eu coloquei aqui no meio, eu estou aqui muito mais para esse reino do que para aquele. Agora entenda, nesse lugar aqui é o lugar onde as coisas naturais vão começar a mexer com você. Você passou para cá e agora você tem mais consciência daquilo que está, de certa forma, no plano invisível. E você, nos seus pensamentos, você já começa a pensar na palavra de Deus, você já começa a se render ao Senhor com os seus pensamentos do seu ser. E nesse momento, o diabo vai tentar dar informação lá para que aquele reino te chame de volta para cá. Porque nos seus pensamentos o diabo ainda pode tocar, mandando informações do lado de fora. Porque você decide a informação que chega. Sabe, o pastor tem uma eu não sei se seria ministração, aula, ele fala sobre as esferas de atuação. É algo poderoso. Quando a gente entende como funciona uma estrutura de governo, ele fala da esfera de atuação, e ele fala de a informação indo de um lugar para o outro. E nós aprendemos que a informação, ela sempre passa da onde tem autoridade para onde não tem. Quer dizer, o comando, né? A informação até ela pode vir, mas ela volta como comando de lá. O comando, ele vai vir de quem tem mais autoridade. Isso é muito interessante, porque aqui você pode receber informação de dois lugares. Na sua alma, no seu intelecto, no seu pensamento, você pode receber informação do diabo ou de Deus. Mas você precisa lembrar que a informação que você tem que ouvir é de quem está na autoridade. Quem é que está em autoridade na sua vida? Quem é o governo da sua vida? É de lá que tem que vir o comando. Então ali vai começar a vir. E aqui, meu irmão, nessa área, é notificação de rede social, é o cachorro latino, é a criança, é não sei o que, é um monte de coisa. Porque tudo vai tentar te puxar para cá. Porque se você não tiver uma decisão, um esforço, uma dedicação, automaticamente você é puxado para cá. Você não tem a opção de parar, porque parar nesse caso é regredir. Agora, à medida que você vai avançando, a sua consciência vai avançando, chega um momento que você passa de uma espécie de platô, você rompe, e nesse lado aqui, você ainda está mais consciente, principalmente, do reino do intelecto, dos pensamentos. Porém, você já está num lugar onde você está mais para as coisas do Espírito do que para as coisas naturais.
Nesse lugar, quando a informação chega, sintoma de enfermidade, a palavra diz: Jesus levou sobre si todas as minhas enfermidades. Vem a informação, a conta não vai dar, eu sou suprido em todas as minhas necessidades, porque o meu Senhor se entregou na cruz e se fez pobre para eu ser feito rico. Nesse lugar, você tem mais consciência das coisas do Espírito. Por quê? Porque você já está nessa esfera. A sua consciência está transicionando. Agora entenda, nesse lugar é onde você faz petições. Nesse lugar é onde você faz pedidos ao Senhor. Nesse lugar é onde você leva a informação, não o comando, mas a informação de quem não tem autoridade nenhuma para quem tem autoridade, como acontece na estrutura de governo. Quem está embaixo leva a informação para quem está em cima, mas o comando e a visão vem de cima para baixo. Então, aqui nesse lugar, você simplesmente não está mais recebendo, aliás, naquele lugar, você não está mais deixando com que essas informações aqui estejam te dominando. Você começou a transicionar e você está naquele lugar, mas aqui é o lugar onde você faz os seus pedidos. A oração de petição, ela flui nesse lugar aqui, porque é onde você tem consciência daquilo que é natural. Então você pega a circunstância natural e você faz o pedido ao Senhor em nome de Jesus, amém? E aí, se você não fez o rema, você tem uma aula inteira, oração que prevalece, faça sua matrícula, e você ainda tem, se você já fez o rema, a mentoria de oração para você se aperfeiçoar, amém? Então aqui é a oração de petição. Alguns ministros brincam com isso e falam: ó, dessa parte aqui é a parte que deve ser, talvez, é óbvio, isso é uma máxima, é uma maneira que eles usam de brincar, mas ele fala: dessa parte aí Deus nem gosta tanto, porque você fica repetindo toda vez a mesma coisa. Ele já sabe tuas necessidades. Entenda, Deus quer ouvir as suas necessidades, mas que você leve a sua necessidade para Ele, entendendo de como aquele que tem a capacidade de resolver, e não como alguém que está gemendo e não sabe o que fazer, porque afinal de contas não tem esperança nenhuma. Tem um jeito diferente de você pedir, amém? Aliás, na realidade, se você fizer o rema, você vai ver que oração de petição você faz uma vez só. Se você amanhã pedir pela mesma coisa que você pediu hoje, você destruiu a tua oração do dia anterior, porque afinal de contas você está pedindo de novo, você está confessando que você não crê que Deus te ouviu a primeira oração e não começou a trabalhar em seu favor. Então nós pedimos uma vez e depois disso nós começamos a agradecer, amém? Mas para efeitos didáticos e práticos dentro daquilo que nós estamos falando essa noite, é aqui onde está a oração de petição, é aqui onde você pede. Mas irmão, à medida que você vai avançando, que você vai caminhando, você já começa a declarar a palavra, você já começa a meditar na palavra, e chega um ponto que você vai rompendo até que você invade e você agora está mais consciente das coisas espirituais. Entenda, você não deixou de estar lá, mas você estava mais consciente lá do que tinha lá. Agora você está mais consciente aqui. Aqui é onde está o trono de Deus. Eu brinco sempre com as pessoas, né? Eu falo: você consegue sentir a presença de Deus? As pessoas: sim. Eu falo: não, porque sentir é com o corpo. Mas fiquei arrepiado, mas isso não tem nada a ver com Deus, porque Deus está lá também quando você não está arrepiado. Amém? Eu costumo dizer, quando eu estou ensinando no rema, a matéria é como ser guiado pelo Espírito, eu falo o seguinte: tentar sentir a Deus com o seu corpo é a mesma coisa que você tentar ler um livro com o seu ouvido. Não funciona, a frequência é diferente. Deus é no Espírito. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então você se tornou agora mais consciente das coisas espirituais. Agora deixa eu te dizer uma coisa: quando você rompe nesse lugar, você não precisa pedir mais nada, porque tudo que você precisa você já tem. Nesse lugar não há falta, nesse lugar não há escassez, não há enfermidade, não há tristeza. Nesse lugar não tem desafio que se permaneça diante de você, porque nesse lugar você é mais que vencedor sobre todas as coisas. Nesse lugar você não precisa mais pedir. Nesse lugar a única coisa que você consegue fazer é se prostrar, é adorar, é exaltar o seu nome, é magnificá-lo. Nesse lugar você é tomado por um silêncio solene, onde você pode parar e apenas receber do seu Pai mais unção, mais graça, visões, direções, respostas para os desafios.
Aleluia. Eu queria chamar o Ministério de Música, por favor. Esse é o lugar. Deus está dizendo essa noite: ei filho, eu estou te chamando para provar um novo nível. Um nível onde você vai ter consciência mais dessas coisas. É por isso que você vai ver nesse tempo sendo tanto falado em consagração. Você vai ouvir falar sobre jejum. Por quê? Porque o jejum, irmãos, é uma forma de enfraquecer a sua carne. É um jeito de você se relacionar diferente com a comida. Deixa eu te dizer, comida é algo importante, com certeza. Mas na Bíblia nós vemos quantas vezes pessoas caíram por causa de comida. O primeiro pecado foi por causa de algo de se comer. Você vai ver depois Esaú vendendo seu direito de primogenitura por causa de comida, porque foi governado pela fome. Você vai ver os israelitas ficando 400 anos escravos no Egito. Por quê? Foram para lá por causa de comida. E tudo bem naquele momento onde Deus fez um movimento e através de José livrou o povo, mas eles ficaram depois 400 anos escravos por causa disso, por causa de comida. E você vai estudar a Bíblia e você vai ver o tempo inteiro pessoas utilizando do jejum como uma estratégia de enfraquecer o seu corpo, e até textos vão falar sobre afligir a sua alma. Você aquieta o teu corpo, você aquieta todas as coisas para quê? Para que você flua de lá para cá com mais velocidade. Benny Hinn, ele fala algo interessante. Às vezes as pessoas estão aqui se dedicando, de repente dá uma fominha. Aí ele vai fazer um sanduíche. Aí ele volta para cá. Porque a tua comida vai te trazer a consciência daquilo que é terreno. Ah, Bruno, mas esse negócio de jejum aí, deixa eu te falar uma coisa. Eu tinha uma dificuldade muito grande com algumas questões com relação ao jejum. Porque me incomodava muito o seguinte: eu olhava e percebia, parece que as pessoas falam, não, faço jejum de tantas horas, mas não adianta você fazer um jejum de 12 horas em um dia e nos outros 6 dias da semana, né, jejua que nem um anjo, mas nos outros dias come que nem um satanás. Isso me incomodava um pouco. Quem é que consagra show da Xuxa é esse, né? Isso me incomodava um pouco, mas quando eu comecei a mergulhar no assunto, eu comecei a entender algumas coisas. Eu já tinha percebido que toda vez que eu pegava um ritmo de cuidar do meu corpo legal, de fazer atividade física, de segurar a alimentação, eu fluía muito mais nas coisas espirituais, até que eu entendi. Existe uma coisa chamada jejum parcial. Você não precisa ficar nem 12 horas. Assim como eu vou te falar, eu comecei a praticar isso muito e eu passei momentos de ficar um mês inteiro sem fazer um jejum prolongado de 5, 6 horas. Mas praticamente todos os dias fazendo jejuns parciais. Porque tua carne tem vontade de comer porcaria, coisa que mata você. E às vezes, ama a minha vida, tem pessoas que têm dificuldade para fazer dieta. Ela não tem dificuldade para fazer dieta, é que o corpo dela governa ela. Ela não consegue dizer não para a carne. Amém. Então talvez seja uma boa oportunidade colocar isso diante do Senhor. Para mim serviu demais. Eu não preciso. Poucas vezes eu faço jejum, na verdade, de muitas horas. Na maioria das vezes, agora o jejum parcial eu faço bastante. E isso tem abençoado demais a minha vida. Deus tem me auxiliado. Por quê? Eu tô daqui, eu fluo para aquele lugar com mais facilidade. E Deus está nos chamando para esse lugar de dedicação, de entrega. Aleluia. Amém, irmãos? Aleluia. Você pode ficar de pé? Deus está nos convidando para um lugar mais profundo. Um lugar mais profundo. Um lugar de consciência da sua glória e do seu reino. Um lugar de você não depender mais de estar na igreja para provar algo diferente. Um lugar onde você vai ser naturalmente sobrenatural. Um lugar onde você vai estar com seus olhos espirituais, os seus ouvidos espirituais abertos. Onde você vai aprender a viver em fé. Trazendo do invisível para o visível. Você busca aqui e traz para cá. Você ouve a palavra e você decide pensar nela. Porque quando você pensa, você vê no reino do Espírito.
E uma vez que você vê, você decide agarrar aquilo. Aquilo é gerado no seu coração. Uma vez que foi gerado no seu coração, é uma questão de tempo. Você vai falar e agir de maneira automática, aquilo vai vir a acontecer. É um processo natural. Então por que a gente fica falando e ouvindo? Para fortalecer esse processo inicial. Mas depois que foi gerado, o que você tem precisado nesses dias já está dentro de você. Deus está te chamando, ei, começa a ficar mais consciente. Sabe aquele exemplo do carro que você começa a ver? Você vai começar a ver no espírito. Peguei, é meu. Pastor David Yong-Soo foi o fundador da maior igreja do mundo, 800 mil membros, responsável por um grande avivamento que aconteceu na Coreia do Sul. Eu gosto de um exemplo que ele dá, onde ele fala que Deus deu a visão para ele de uma igreja e ele precisava de $5 milhões. E aí ele começou a orar, começou a declarar, começou a se dedicar diante do Senhor com respeito àquele assunto. E o tempo foi passando e isso é interessante. O tempo é uma chave. Você vai viver coisas. Eu lembro de um dia, eu estava falando com o meu personal a respeito de algo, com respeito a treino, alimentação. Falei, cara, fiquei uns 3, 4 dias aí que não foi legal, e ainda teve isso, aquilo, outro, acabei comendo um pouquinho mais, dei uma segurada, mas comi um pouquinho mais aqui. Ele falou assim, Bruno, fica tranquilo, sabe por quê? O seu resultado, você está muito bem, já há um bom tempo. O seu resultado, ele não vem do que você faz de vez em quando, vem do que você faz todo dia. Ele disse, o seu resultado vem do que você faz todo dia, não do que você faz de vez em quando. Irmão, recebe do Senhor o que está sendo ministrado. E esse pastor, ele começa a viver esse processo. E ele está lá, vivendo esse processo. Até que um belo dia ele diz que ele estava sentado na mesa de jantar com a esposa, estava lá jantando. E de repente, ele levantou e disse, recebi. Ela, que isso que aconteceu? Ele, recebi os $5 milhões. Eu nem preciso dizer para você que os $5 milhões chegaram e aquela igreja foi construída. Qualquer coincidência do valor, tá? Aleluia! Deus está nos chamando para um novo nível. Amém. E eu não tenho um apelo específico não, mas eu quero te convidar nesse momento a se consagrar. Vamos entregar um tempo ao Senhor. Se consagre. Deus pode te entregar algo que eu não tenho a menor condição de te entregar. Deus pode falar coisas ao seu coração. Infelizmente, eu creio que o que estamos provando de glória nesse lugar mostra que nós não somos esse povo. Mas infelizmente tem pessoas que só vivem isso aqui dentro da igreja. Ele chega na igreja, espera o culto começar para ele sair daqui. Aí ele depende se a música ele gosta, se ela mexe com a alma dele, se ele vai tomar a decisão, se ele gosta do ministro, para então ele saber se ele vai caminhar ou não. Ei, Deus está dizendo, está chegando o tempo, e nós vamos provar isso numa intensidade cada vez maior, onde todos vão chegar já do lado de lá, e Deus vai ter liberdade para se mover. Não importa qual é a música, quem é o ministro, se é a palavra de exortação, se é de correção, se é de ânimo, porque vamos estar tão conscientes da glória de Deus, e um nível de dedicação e consagração tão poderoso, meu irmão, que desde o início do culto, o culto vai começar profético. O culto vai começar profético, amém? Pega sua mão, feche seus olhos, se renda diante do Senhor. Vamos dedicar um tempo a Ele em nome de Jesus. Rei dos reis, consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o coração. Minha vida Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.